Uma das questões mais difíceis quando a gente abre a Bíblia para ler é saber interpretá-la da forma correta. Como entender aqueles textos? Como eles são tão complexos, tão difíceis, enigmáticos às vezes. Alguns textos que não são para ser enigmáticos se tornam enigmáticos na mente de muita gente. Isso porque são textos escritos com estilos literários diferentes, numa época muito distante da nossa, numa cultura muito diferente da nossa. Foi escrita por um povo, em uma língua, num tempo, para mentes que entenderiam o que estava sendo dito, por causa do contexto histórico, dos personagens conhecidos, porque foi levado em consideração a cultura, o pensamento religioso da época. E quando lemos hoje, o nosso desafio é conseguir fazer uma viagem no tempo, lendo o que foi dito lá e então. Nossa primeira tarefa é tentar compreender o que o autor do texto ou o personagem que está falando dentro daquela história quis dizer aos seus ouvintes, aos seus telespectadores, ao seu público naquele momento, lá e então. Depois, um outro exercício é a gente pegar os princípios que podemos apreender do que foi dito lá e então para aquele público e transpor o princípio, a ética, o espírito da coisa, né? A moral da história para nós aqui hoje. E aí então conseguimos fazer uma aplicação para o nosso tempo. A tarefa não é muito simples. A gente precisa de algumas informações adicionais, de alguns recursos e a gente precisa de algum nível de treinamento nesse tipo de leitura. Bem, eu quero começar então e disponibilizar aqui para você, gratuitamente, um curso chamado Hermenêutica Bíblica, que significa interpretação ou método de interpretação das Escrituras Sagradas. Eu quero então, ao longo de alguns vídeos que virão pela frente, pensar com você a interpretação das Escrituras. Bom, há quem acredite, os mais ingênuos, que é fácil, você deve abrir a Bíblia e simplesmente não precisa de interpretação. Interpretação seria uma coisa para os mal intencionados que querem colocar na boca de Deus ou na boca do texto o que o texto não está querendo dizer. Fazer o texto dizer o que eu pretendo que ele diga. Bom, não é verdade. Toda leitura carece de interpretação. Quer ver? Em Atos capítulo 8, quando o eunuco está na carruagem e ele vai de viagem e ele está lendo Isaías, de repente vem um discípulo, Filipe, se eu não me engano, e senta ao lado dele na carruagem. E a pergunta que Filipe faz é: você entende o que você está lendo? E aí o eunuco etíope diz: não entendo. Como eu vou entender se não há quem me explique? Ou seja, um homem naquele tempo, nos tempos ali, Jesus havia acabado de ressuscitar, ele estava lendo Isaías, ele tinha um monte de informações daquela época que a gente não tinha, e ele mesmo não entendia o texto. Então, Filipe começa a falar de Jesus para ele, que o texto fala sobre Jesus e aquele homem se converte. Bom, um outro texto muito interessante é onde Jesus está conversando com um jovem rico e Jesus vira para o jovem rico e diz: o que diz a lei? Como você a interpreta? Perceberam? O próprio Jesus reconhece que a lei, ou seja, ele está se referindo aos 10 mandamentos, à lei de Moisés, ela não é clara por si só, ela não é autoevidente. Todo leitor é um intérprete, porque toda leitura, ela
é passiva de um entendimento diferente a partir de cada leitor. E isso não é condenável, isso é natural. Tanto é que o Senhor Jesus pergunta para o jovem rico, o que diz a lei? Como você a interpreta? Ou seja, todo leitor, portanto, é um intérprete. É óbvio que a interpretação da Bíblia, ou melhor, o significado real do texto, ele não é relativo. Existe um significado absoluto. Portanto, cada leitor é um intérprete, mas nós também temos o dever de interpretar da forma correta. O meu trabalho é me propor a contribuir com você, trazendo algumas informações sobre diferentes tipos de interpretação para cada tipo de literatura. A Bíblia tem vários tipos de estilos literários. A gente tem relato histórico, a gente tem poesia, a gente tem livros de sabedoria, provérbios sapienciais. Nós temos salmos, que são orações e músicas. Nós temos livros proféticos, em forma de profecia. Livros apocalípticos, onde o estilo literário é apocalíptico. Não só o livro de Apocalipse. O livro de Daniel tem estilo literário apocalíptico. O livro de Ezequiel tem estilo literário apocalíptico. O estilo literário apocalíptico ele é próprio dos hebreus. Você só vai encontrar naquela cultura. A gente tem evangelho, que é dividido em relato de milagres, relatos históricos, nós temos parábolas, sermões de Jesus, encontros de Jesus com pessoas, enfim, diferentes estilos literários dentro de um mesmo grande estilo literário que é evangelho. Nós temos cartas dos apóstolos a igrejas, carta do apóstolo a uma outra pessoa, como no caso de Timóteo, Tito, Filemon. Hebreus, que não sabemos quem escreveu, que escreve para uma comunidade cristã, né, de convertidos ao cristianismo, porém de origem judaica, né, hebraica. Daí o nome Hebreus. Nós temos o próprio livro de Apocalipse, que é, aliás, muito difícil de se interpretar. Dentro disso, nós temos uma série de outros detalhes que os teólogos nos revelaram ao longo dos anos. Por exemplo, a diferença entre lei e evangelho. Confesso que essa é a minha especialidade, o que eu gosto mais. Martinho Lutero, no século XVI, disse que estava disposto a dar um título de doutor a qualquer um que fosse capaz de apresentar a diferença entre lei e evangelho. Era um assunto completamente desconhecido na época dele. Nenhum teólogo sabia. Não que fosse uma novidade. Santo Agostinho já tinha mostrado essa diferença entre lei e evangelho, mas ninguém nos tempos de Lutero sabia, e eu aposto com você que pouquíssimas pessoas e bons teólogos dos dias de hoje sabem essa diferença. Bom, eu quero compartilhar esse tesouro precioso com você, que eu passei anos da minha vida estudando e aprendendo, e que eu lecionei no seminário por alguns anos, e eu quero ter o prazer de compartilhar isso com você aqui nas redes sociais. Então, vem comigo nos próximos vídeos e vamos passear pela Bíblia. Um grande abraço.